pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui no NA Nenhuma das Alternativas pra gente fazer uma análise de Game of Thrones. Essa análise que a gente vai fazer aqui é baseada num artigo escrito pelo Brent Hartinger, que tá disponível aí no livro Além da Muralha, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Leia. E o Brent fala no artigo dele que chama Um Tipo Diferente de Outro, o papel das aberrações e dos pares em Game of Thrones, levantando aí que muitos dos personagens que a gente ama na série e nos livros são párias da sociedade. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso é muito importante pra gente, pro canal, pra que fiquemos relevantes aqui no YouTube. O Brent Hartinger provoca a gente no artigo com uma pergunta. Quem não ama vira-latas? Que aqui a gente também vai chamar de underdogs, que é aí a mesma ideia. Quem não ama, né? Esses injustiçados. O autor, ele fala que a gente sempre acaba sentindo simpatia por essas pessoas porque a gente acaba reconhecendo que não tem justiça pra eles, né? E a gente vai começar aqui a nossa lista com um personagem que talvez seja considerado o maior pária do universo de Game of Thrones, que é o Tyrion. O Tyrion, ele é um homem nobre, extremamente inteligente e é conhecido pela sua mente estratégica e que consegue sempre pensar em diversos planos mirabolantes para livrar as pessoas. Inclusive ele enrola pessoas que também são muito inteligentes, ele consegue passar por cima. E por isso ele é considerado o verdadeiro herdeiro de Tywin, porque afinal a inteligência parece que foi apenas pra ele. É, sim, não dividiu entre os irmãos, não. Mas ele tem aí alguma coisa que é um pouco diferente das outras pessoas, que é o fato dele ter nascido um anão. Desde pequeno ele foi considerado aí uma aberração, muitas vezes é chamado de monstro. Então apesar dele fazer tudo certo, ele se sair bem em diversos papéis, aí como sendo a mão do rei, ele fez isso muito bem. Mas mesmo assim, por mais que ele faça, nunca vai ser o suficiente, porque ele vai ser sempre considerado um monstro. E na tentativa de se colocar na mesma posição que as demais pessoas, ele acaba usando alguns artifícios aí não considerados muito justos. A gente lembra lá, por exemplo, quando ele foi capturado pela Lisa Arryn, pela Catelyn lá no Ninho da Águia, e ele pede um julgamento por combate. Ele acaba escolhendo o Bronn, né, depois que ele não consegue o Jaime, e o Bronn, assim como o Tyrion, também não luta de uma forma muito justa, mas consegue ganhar justamente por ir um pouco aí contra as regras. E o Brent Hartinger acaba colocando uma discussão bem interessante nesse ponto, que é o que esse personagem, o Tyrion, iria fazer, né? Ficar e lutar justamente? Essa é a última coisa que pessoas como o Tyrion, o Varys e o Bronn fariam. E aliás, por que eles deveriam lutar justamente? As regras, elas são manipuladas e são feitas por e para reis e príncipes com campeões bem treinados e armados. O Tyrion e o Varys podem não lutar justamente, mas de qualquer maneira não é uma luta justa desde o início. E se eles jogarem como se deve, os párias sempre perderão. E a gente vê isso mais uma vez no julgamento do Tyrion, que não foi um julgamento nada justo. Enquanto se fosse outra pessoa, eles investigariam a fundo, iriam atrás da verdade. Pro Tyrion, pra que a gente vai se esforçar tanto? É Sim. você, é essa aberração que tá aqui, então com certeza foi você que fez mesmo e pronto, acabou. E até foi uma forma, provavelmente, de tentar se livrar do Tyrion, Exato. Finalmente, né? Acharam que seria a oportunidade perfeita. E era, ainda bem que ele consegue reverter. Um outro personagem de Game of Thrones que é extremamente pária da sociedade é o Sam, que também é nobre, era o herdeiro da família dele, mas ele não tem o físico certo, né? Aliás, nem pra personagem de livro ele tem. Quantos personagens gordos a gente vê por aí? E o Sam sempre foi muito maltratado pelo pai dele, né? Que sempre viu ele como um covarde, tratava ele dessa forma e foi justamente o que ele se tornou, né? Um covarde. E ele acaba revertendo essa situação justamente quando ele encontra um ponto de apoio, que é o Jon. Ele sempre sofreu bullying, né? Sempre se mostrou um covarde, mas quando ele tem um amigo que acredita nele, incentiva ele. Exatamente, ele encontra uma força que nem a gente acreditava que ele tinha, né? E ele se mostra aí muito importante para a história de Game of Thrones, a história do Jon. Lembrando aí que foi ele que fez o Jon virar o Lorde Comandante da Patrulha. Então a gente não pode negar a força do Sam, que é aí um dos párias de Game of Thrones. E é claro que elas deveriam aparecer aqui nessa lista, afinal de contas, a mulher, só por ser mulher, ela já é considerada pária da sociedade em Game of Thrones. Mas no seriado aí, nesse universo
universo, elas são extremamente abusadas, estupradas e colocadas pra baixo, underdog. Sim, sim. Elas nascem underdogs por serem mulheres. Então elas não têm direito de escolher muita coisa, elas têm seu destino guiado por outras pessoas. E o pior de tudo isso é que isso estende pra praticamente todas as mulheres, e não só como a gente vê em muitas produções aí medievais, etc, que são as prostitutas que são as mais esculachadas aí. Só que em Game of Thrones não precisa ser prostituta pra sofrer tudo isso, né? Seja nobre ou não, elas vão passar por esse tipo de situação. E é isso que a gente também vê acontecendo com a Arya e a Sansa, as irmãs Stark. A Arya, ela não se encaixa muito nos padrões, então ela vive aí um pouco diferente da maioria das mulheres, mas ela não se importa com isso e isso é muito legal. Sim. Apesar dela ser aí zombada, ela não tá nem aí, segue a vida dela e vai se fortalecendo cada dia mais. Eu acho assim, ela é underdog pela situação dela, mas ela não se porta de uma forma submissa, Exato. né? E ela realmente nem liga porque estão falando dela. Já a Sansa, coitada. Pobre Sansa. A Sansa, ela é colocada nas piores situações possíveis. Ela foi obrigada a casar com os piores caras da série, os mais babacas e escrotos. Então ela sofreu muito abuso, ela fica pra lá e pra cá, as pessoas acham que ela tem que fazer isso, então vamos fazer isso. E ela fica que nem um boneco na mão dessas pessoas que acham que sabem qual que deve ser o destino dela. Depois de muito sofrimento, agora que a Sansa tá conseguindo Tomar as rédeas. tomar as rédeas, se reerguer e se mostrar quem ela realmente é e no que ela está se tornando. O mais engraçado é que, né, a gente vê a Arya sofrendo bullying por ela não se encaixar. A Sansa se encaixa, quer dizer, ela tem todo o papel aí que ela segue certinho de nobre que tá sendo feita pra casar com outro cara e ela aceita isso. E mesmo assim a Sansa sofre pra caramba porque ela é uma mulher no universo extremamente machista de Game of Thrones. E nós temos uma mulher extremamente formidável, que é a nossa querida Brienne, uma guerreira maravilhosa e considerada até a melhor de Westeros. Eu acho que é. Ela ganha do Jaime, ela ganha do Sir Lawrence, ela é muito forte. Se ela não é a melhor guerreira, ela é uma das. Só que ela também tem aí todo um preconceito, porque ela não tem uma aparência considerada muito feminina. Então ela é bem alta, ela usa o cabelo bem curtinho. Mas afinal ela é uma guerreira, então ela precisa talvez usar o cabelo curto, ou se ela quiser usar o cabelo curto, não sei qual que é o motivo dela usar o cabelo curto. Acho que não, pra facilitar. Mas eu acho que é pra facilitar, pra né? facilitar. Mas então o tempo todo ela é considerada uma mulher feia, né? Porque ela não encaixa nos padrões. Porém, se a Brienne fosse homem, será que isso ia acontecer? Com certeza não. Com certeza não. Ela ia ser levada em consideração pelo que ela é, uma guerreira muito incrível. Inclusive, isso também é visto com escárnio pelas pessoas, né? Porque, pô, você vai perder pra uma mulher e não importa, assim, o quanto ela seja incrível. Ela é uma mulher, ela não se encaixa nos padrões, como a Arya também não se encaixa, então ela não é respeitada. A diferença entre ela e a Arya é que a gente percebe que ela sente um pouco esse bullying que ela sofre. Ela fica ressentida, né? Então ela não lida tão bem quanto a Arya essa questão. E aí por isso que a gente ainda sente mais ainda pela Brienne. Eu acho que um dos personagens mais interessantes pra gente analisar aí sobre o viés de underdogs de Game of Thrones é o Jaime. Porque o Jaime, ele tem um arco que mostra uma transformação, né? Quando a gente conhece o Jaime, tanto nos livros quanto na série, ele é aquele babacão, escroto pra caramba. Ele é o herdeiro Lannister, muito bonito e tudo mais, um guerreiro incrível. E também um cara extremamente arrogante, uma pessoa que a gente descobre que tem um relacionamento incestuoso com a irmã. E ainda por cima me joga o Bran lá da torre, lá no primeiro episódio, no comecinho do livro também, e deixa ele paralítico pra sempre. Então, se, cara, isso não é odeia esse cara, né? Não sei o que é. Mas a gente vai vendo uma transformação do Jaime, especialmente quando ele acaba sendo mutilado e perde a mão direita dele, que é a mão de batalha dele. Uma vez perdendo a mão, ele não consegue mais lutar da mesma forma, ele também perde um pouco da beleza dele, porque ele ficou muito tempo
tempo encarcerado e ele aprende valores muito grandes de humildade, porque durante o tempo que ele tá ali preso, ele é tratado que nem um cachorro, até pior. O fato dele ser um herdeiro Lannister não ajuda ele em nada. E ele ainda acaba desenvolvendo ali um relacionamento com a Brienne, que é essa pária da sociedade também que a gente já conhecia e que acaba deixando ele um pouco mais empático, né, ao sofrimento de pessoas que sofriam coisas que ele nunca imaginava porque não passava com ele, assim, não tinha nada a ver com as coisas que ele vivia. Não chegava no castelo, né, gente? E a gente tem uma cena muito legal do Jaime com a Brienne, que eu acho que realmente ele fica totalmente desnudo, literalmente, inclusive, quando ele tá lá na banheira e ele tá acabado. Realmente é quando ele acaba colocando pra fora coisas que estavam guardadas ali, que a gente julgava ele, como vários outros personagens julgavam, por ele ser regicida, né, por ele ter matado lá o Rei Louco pelas costas, como muita gente gosta de lembrar, né. E quando a gente descobre tudo que ele fez, né, que na verdade ele estava tentando salvar a cidade, estava tentando impedir uma tragédia maior, é que a gente coloca sob perspectiva essa relação, né. Mas era muito fácil encher a boca aí pra chamar ele de regicida, já era um personagem que a gente não gostava, e a gente começa a mudar a nossa ideia sobre o Jaime. Nessa transformação a gente acabou vendo um Jaime que floresceu de uma forma diferente, né? Você percebe a forma como ele trata as pessoas atualmente é muito diferente de como ele tratava no início. Ou seja, o Jaime, ele se tornou um personagem muito mais agradável, muito mais carismático, muito mais torcível, depois que ele se tornou um dos párias também de Game of Thrones. Outra personagem aqui da nossa lista é a Daenerys. É claro que hoje ela não é mais vista como uma pária da sociedade, jamais. Quem vê ela hoje não imagina o tanto que ela já sofreu, né? Lá no início ela foi vendida pelo irmão, num casamento forçado, onde ela era estuprada pelo marido. Então ela passou por muita coisa pra chegar onde ela tá hoje. Então ela foi realmente aí uma história de superação, porque ela pegou tudo que ela sofreu, todas as fraquezas e problemas e transformou isso em força. E hoje ela é dona da porra toda. Sim. Então a gente vendo ela hoje, às vezes a gente esquece do passado, mas é importante lembrar que tudo que ela passou pra chegar onde ela tá hoje. Então ela fez aí o caminho inverso do Jaime. Sim, é verdade. Ela começou como pária e terminou como a rainha maravilhosa. É claro que a Dany, ela tem uma questão aí, porque ela sempre soube que ela era da linhagem Targaryen, ela sempre soube que poderia chegar em Westeros e tomar o trono, mas eu não acho também que isso tira o mérito dela de ter sofrido muito e ter revertido a situação, né? Mas fica uma coisa meio, ela era escolhida porque ela é de uma linhagem importante e sabia da força dela, né? Mesmo que ela tenha demorado assim pra virar um pouco o jogo, ela sabia que ela tinha aquilo dentro dela. O que não acontece com o Jon Snow. A gente vai entrar no final também um pouquinho nessa discussão de se realmente se ele é páreo ou não, mas ele é criado como um bastardo, ele acredita que ele é um bastardo, ele é tratado pelas pessoas como um bastardo no universo de Game of Thrones. E ser bastardo no universo de Game of Thrones não é fácil. Não importa que você é bastardo de nobre, isso não melhora a sua situação. Então o Jon, ele tem que lutar muito contra isso, né? Contra essa forma como ele é tratado pelas pessoas, pra conquistar o que ele conquistou na série e nos livros, né? Ele conquista uma posição importante lá na Patrulha da Noite por mérito dele, por relações que ele fez, né? Eu falei aqui que o Sam foi importante pra ele virar Lorde Comandante, mas se ele não tivesse desenvolvido essa relação com o Sam, isso seria irrelevante, né? O Jon, ele tá numa posição, tanto nos livros quanto na série, de muita importância e foi ele que conquistou tudo isso. Tem uma questão aí que o Jon tem sangue Targaryen, como nós descobrimos aí na última temporada de Game of Thrones, e por tudo ele tem muito mais direito ao trono do que a Daenerys, e ele, né, tem aí essa coisa no sangue dele. A questão é que ele não sabe, ninguém sabe. Então eu acho que tudo que ele conquistou até agora foi realmente por mérito, ele continua sendo pária. Talvez o negócio inverta um pouquinho no final, né? Se ele realmente for pro trono, talvez seja mais pela questão do sangue do que por tudo que ele fez
sendo aí um bastardo. E é muito legal, né, ele reverter essa situação dele. Mas fazer o quê, né? Vamos ver, a gente tá adiantando as coisas, mas a gente não sabe como vai ser o final da história. Uma outra análise aí que a gente também tava fazendo é que tem tantos personagens, a maioria desses aqui que a gente citou como pária, se não fossem párias, será que eles seriam bons? O Tyrion, por exemplo, nasceu numa família maravilhosa, né? Então, se ele não fosse anão, ele seria igual ou pior que o Jaime lá do começo. Sim, talvez ele conseguisse ser pior do que o Tywin, né? Porque o Tywin, ele passou por algumas coisas que talvez o Tyrion não tivesse passado, então ele poderia ser um cara horroroso. O Jaime a gente já sabe, né, como que ele era antes. Então a gente chegou aí numa conclusão de que talvez as pessoas precisam sofrer um pouco na pele para começarem a sentir empatia por aqueles que nunca vão ter a oportunidade de se colocarem numa posição de igualdade nessa sociedade. Então, basicamente, você precisa sofrer pra você ser bom. Não precisa ser tanto assim, né? A galera em Game of Thrones sofre uns absurdos, mas... Dá uma sofrida meio de leve. Dá. Na vida real não precisa ser assim, mas eu acho que um pouco de sofrimento, então, é importante. Então agora a gente entende por que a gente sofre tanto dessa... Só pra gente se tornar pessoas melhores. Encare assim a sua vida. Então essa foi a nossa lista aí com os underdogs de Game of Thrones. Se você também acha isso, se você também sofre junto com a gente, com esses personagens, deixe nos comentários. E não esqueça de curtir esse vídeo também, se você gostou, ou se você não gostou, curte do mesmo jeito. É isso aí. E até o próximo vídeo. Até, tchau. Tchau.